Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre incorporação. Como é que ocorre de fato a incorporação mediúnica? O que é que um médium sente? Quais são as impressões de um espírito de luz quando ele vai chegando próximo de um médium, segundo os próprios espíritos? Se você quer saber mais sobre esse tema, fica comigo, é logo depois da vinheta. Bom, pessoal, já vai deixando o seu like aí, assina o nosso canal e aciona a sinetinha para recebimento de avisos de novas publicações, tá certo? E é isso, vamos começando então o nosso estudo nesse momento falando sobre a incorporação mediúnica. Isso é um tema que, de fato, a pessoa tem muita dúvida, são N situações que acontecem e eu vou dizer já de cara para vocês, nenhuma situação é uniforme. Principalmente porque tem diversos tipos de mediunidade. Existe a irradiação mediúnica, quer dizer, que o espírito ele só coloca na cabeça do médium aquilo que ele precisa falar ou que ele precisa escrever. Existe a incorporação. Essa incorporação se dá em níveis também. Por exemplo, a incorporação ela pode ser consciente, ou seja, o espírito ele fica do lado do médium, né? E o médium tem a sensação e sabe tudo aquilo que o espírito está falando. Essa incorporação, ela demanda um certo tempo, porque o médium ele precisa aprender a ter confiança no espírito. Ele não sabe, num primeiro momento, se é ele que está falando alguma coisa ou se é o espírito. Então, e torna essa incorporação um tanto complicada, porque o médium não sente tantas vibrações. Claro que tem um lance, um arrepio na coluna, alguma energia que é sentida, mas é algo muito fraco. Agora, existe a incorporação semiconsciente. Essa sim já o médium tem boas sensações, depende do tipo de incorporação e também depende do espírito. Eu, como já fiz diversas incorporações por diversos tipos de entidade, eu estou para te dizer que as incorporações, quando ocorrem numa sessão mediúnica espírita, tipo mesa branca, né, ou a kardecista, alguma coisa assim, você sente uma grande vibração na sua cabeça. Por quê? Porque o médium ele não vai precisar, salvo ele seja um médium de psicografia, ou seja, vai escrever, né? Então aquela mediunidade mecânica, salvo ele não tem essa mediunidade, o espírito ele vai na direção da cabeça do médium. Então amortece de fato tudo aqui, você sente, parece uma coisa estranha, parece que o teu espírito ele é lançado um pouco para trás. Como eu tenho uma mediunidade consciente hoje, mas inicialmente ela foi inconsciente, então eu pude experimentar diversos tipos de etapa. E é isso aí mesmo que eu estou dizendo. Começa com uma mediunidade inconsciente, muitas vezes, ou semiconsciente, até que a sua mediunidade fique consciente. Por quê? Porque cada vez menos o espírito ele precisa incorporar no médium, ou seja, ele pode se manter a uma certa distância, sem ter a necessidade de tomar energia do médium, porque todo espírito ele acaba dividindo um pouco dessa energia vital para ele poder se manifestar. Então há um cansaço físico do médium, sem dúvida nenhuma. Acontece que os bons espíritos, os espíritos iluminados, eles têm um canal de energia pura com a luz. Então eles podem regenerar o médium tirando, por exemplo, qualquer tipo de fluido negativo, nocivo, né, energia pesada, densa, né, quando o médium está com o emocional abalado. Então eles conseguem mexer na estrutura psíquica e na estrutura emocional também no médium, não só na estrutura energética, ajudando o médium a vencer de repente um determinado obstáculo na vida, um problema que ele esteja passando. Então os espíritos de luz eles são capazes de fazer isso. Por isso mesmo é que se pretende, pelo menos quando o médium ele trabalha direitinho e tal, que o seu mentor espiritual o ajude. É o mínimo que se pode esperar. Não que o ajude a dar o número da Mega Sena, porque isso ele não vai fazer. Mas ele pode te alertar para muitas coisas, inclusive para os seus negócios, sem dúvida nenhuma, te alertando até contra possíveis roubadas aí que você pode se meter, né? Então, ele fala, ó, não vai nessa aí não, que é roubada, não vai
Cuidado que você pode ser lesado nesse negócio. Então ele fala mesmo, e fala com a naturalidade que a gente conversa aqui de um para o outro. Não tem aquela coisa empírica, oh, meu irmão, não faça nada disso. Ele chega e fala de boa, como nós falamos aqui, com gíria, com tudo. Ó, isso é roubada, cara, fica longe, entendeu? Não tem essa, tá? Porque eles também evoluem como nós, então é um processo, sabe? Eles vão acompanhando os tempos, não pensa que ele chega assim, tu vais fazer, nada disso, nada disso. É bem simples o negócio, tá certo? Então o médium, ele começa, né, inconsciente ou semiconsciente, e vai para a consciência, porque aí ele já está habituado. Então você tem essa sensação. Isso se tratando da incorporação mediúnica na mesa branca, por exemplo. Agora, na incorporação na Umbanda, é que a coisa é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque os espíritos da Umbanda, eles têm determinados trejeitos de chegada. Por exemplo, o caboclo, ele lança uma flecha. Aquela flecha significa o quê? Que ele está chegando. O boiadeiro, ele laça um boi na hora que ele está chegando, entendeu? O marinheiro, ele dança, né, ao som da sua música. Né? Outras entidades dançam, também eles gostam desse tipo de coisa. Né? O preto velho vem curvado, senta, fala baixinho, conversa com a pessoa, passa uma grande confiança, né, para os consulentes, né, pela sua idade, grau de sabedoria, etc. e tal. Então, você sente vibrações dos tipos mais diferentes. Eu diria o seguinte, quando o cara ele faz uma incorporação perfeita com todas essas entidades, ele teria que ser muito artista para fazer trejeitos, formas, vozes totalmente diferentes de uma entidade para outra. Ele tem que ser muito artista. Nem teria como. A não ser que ele seja artista mesmo, nato, né? Para poder fazer uma enganação, né? Claro que ele estaria enganando quem não é vidente, quem não tem percepção. Mas nós que temos um campo de percepção, de visão, a gente vê a entidade se aproximando, tanto a entidade de luz como uma entidade trevosa. Aí é que está o grande problema quando você pisa num lugar que não tem exatamente esse tipo de trabalho, de percepção, por uma incapacidade ou, de repente, por um desconhecimento do dirigente espiritual. Tá? Mas isso aí ocorre. Agora, percebe-se o seguinte, que essas entidades, eles faziam, principalmente quando a Umbanda estava mais em alta, porque eu acho o seguinte, infelizmente, né, eu acho que até por conta das mazelas, das coisas e das misturas que foram feitas, muita gente se afastou da Umbanda, ficou com um certo receio. Né? Ficou meio com o pé atrás, porque de umbandista, pai de santo, que é um sacerdote, ele começou a virar mago, feiticeiro, não sei o quê, misturou com candomblé, misturou com não sei o que lá, misturou com quimbanda, quer dizer, uma bagunça danada, e aquela umbanda primitiva, que era uma coisa legal, que era uma coisa bacana, que de fato as entidades espirituais ajudavam os seus consulentes, foi ficando para trás. Com essas mudanças e mutações que houve no ritual, a Umbanda legítima ficou para trás, o que eu sinto muito, porque eu não vejo essa mesma legitimidade nos rituais aí modernos em muitas casas aí que perderam esse sentido. Então, por isso mesmo, os consulentes se afastaram e foram buscar guarida em outras religiões, o que é muito normal, como, por exemplo, a religião evangélica, que teve um grande crescimento. Não critico, eu acho que cada um tem a sua escolha. E mesmo os pastores das igrejas evangélicas, eu percebo que têm dons mediúnicos, eles falam coisas, eles têm previsões, eles realmente... Na verdade, ele é um médium, a entidade se aproxima dele e fala por ele. Quando ele é um cara puro de coração, ele vai receber o auxílio de entidades de luz. Se ele for um cara mal intencionado, mesmo um pai de santo mal intencionado, ele vai receber o quê? Presença de entidades tenebrosas, zombeteiras, que só estão lá para se divertir à custa dos incautos e sugar a sua energia vital, que é o pior de tudo, tá bom? Bom, muito bem. Uma vez que isso aí ocorra, eu não falei muito, mas na Umbanda, eu não falei muito ainda como é a incorporação na Umbanda, mas a Umbanda é o seguinte, existe a gira, então a gira, quando o médium está começando, é comum que ele gire realmente,
por isso que chama-se gira, gire até que esse girar facilite a incorporação por parte do espírito, porque ele vai ficar tonto e aí o espírito tem a possibilidade de incorporar. Eu nunca girei, porque nunca precisou. A entidade veio já e tomou conta de uma vez por todas, entendeu? Mas tem outras pessoas que aconteceu dessa maneira. Tá? Então, o que acontece? Quando as entidades são elevadas, tá? Bem iluminadas, você se sente muito bem, porque você sente a luz da entidade e o teu rosto e o teu corpo fica manchado de vermelho, você fica vermelho, esquenta a temperatura corporal, tá? Você sente toda uma vibração no corpo, estando consciente, mas aquela irradiação que deixa o corpo em partes amortecido e em partes... Então você sente aquela radiação, aquele calor. Eu lembro que o meu peito, né, barriga, tudo assim aqui, braços, e o meu rosto ficava muito, muito vermelho, né? E às vezes até salpicado, como se fosse uma alergia, alguma coisa assim, com essas incorporações, mas não causava nenhum mal. Pelo contrário, quando a entidade ia embora, estava tudo normal de novo. Eu já ficava branquinho de novo, já não tinha mais nada. Entendeu? Então, mas esse calor corporal é normal, né, nessas entidades de luz, porque a luz parece que vem e aquece. Ao contrário disso, quando você fazia alguma incorporação por parte de entidades da esquerda, como Exus e tudo mais, e transporte, que eu fiz muito, que essa parte é mais dolorida, você cai num buraco. A sensação que você tem é cair no buraco, é escuro, é frio, entendeu? Você não se sente bem. Essa que é a verdade. Então, por isso que eu quero sempre alertar vocês. Entidades da esquerda, não é que não tem entidades bem intencionadas, elas têm quando estão alinhadas com entidades da direita, só para tirar essa dúvida de uma vez por todas. Porque entidades da esquerda estão na escuridão, tá? Não estão na luz, como muitos... este Exu é de luz. Não é, se ele fosse Exu de luz, ele virava um caboclo, ele ia lá para a direita, ele saía lá daquele habitat, né, que ele se encontra no reino dos Exus. Né? Porque o reino dos Exus é um dos lugares, né, no campo astral. Inclusive, nós vamos falar sobre tudo isso, reino de Aruanda, Exu, num próximo vídeo aí, e eu vou comentar tudo isso para vocês e vai ser um vídeo muito legal. Bom, agora, como é a proximidade do espírito quando ele chega e se aproxima de um médium, tá? Então o médium, vamos supor um médium que esteja puro, né, que esteja bem para receber uma entidade espiritual. O espírito ele vem, ele vai se aproximando. Então, veja bem, a primeira coisa que ele faz é, se tiver alimento, né, que a pessoa tenha consumido o alimento, o processo digestivo é acelerado. Nesse processo digestivo acelerado, para que aquele alimento ele não atrapalhe a proximidade do espírito, porque tudo perturba um pouco a sutileza, a energia, né, a pureza da comunicação espiritual com espíritos iluminados. Então esse processo é acelerado. Por isso que a gente fala que é bom se alimentar, mas não exagerar em nenhum aspecto. Pode comer carne? Pode, se você for carnívoro, não tem uma restrição nesse sentido, tá? Mas, claro, você não vai beber, não vai também, né? Então você tem que se preparar para isso daí, né? Coma coisas leves, se prepare, dê um espaço de tempo para a hora que você for fazer o trabalho mediúnico. Então, o espírito, quando ele se aproxima e vê o médium já preparado dessa maneira, que tomou um banho de ervas, ele se aproxima com mais tranquilidade. A proximidade dele cria milhares de filamentos energéticos que vão, né, entrando por todos os poros do corpo. Na verdade, nós temos milhões, na verdade, de pequenos vórtices de energia, de chakras, de elos que se ligam, que se conectam. Então a energia ela vai se conectando com o médium, né? E o médium ele fica integrado com aquela entidade espiritual. Então esse intercâmbio, como eu disse, não é um intercâmbio ruim. É um intercâmbio que o médium realmente se sente bem. A comunicação é feita, a missão é cumprida, seja ela qual for, né? E o espírito depois vai embora
e retira toda a carga e energia ruim, que isto que é o correto. Quando acontece o contrário, que o espírito ele vem se aproximar, então o médium tem vícios, o médium é uma pessoa densa, pesada, o espírito de luz ele vai ter uma certa dificuldade de aproximação. E geralmente quem vem se aproximar com essas pessoas que estão vivendo de repente problemas emocionais, não é que a pessoa é ruim, mas às vezes a vida causou situações que a pessoa está com N problemas emocionais. Então, quem quer vir primeiro, geralmente são os espíritos da esquerda, porque eles não se preocupam com a densidade energética do corpo do médium. Então, eles querem se aproximar, e isto não pode ocorrer, porque quem precisa tomar a frente é o mentor espiritual. E o mentor vindo, tudo começa a se ajeitar na sua vida. Porque ele vai se aproximar, ele vai conversar com você, e você vai perceber que existe realmente um ser ali que está conversando com você. Bom, então esse contato ele é pleno, e o que acontece? Quando o médium ele tem esses problemas, o espírito de luz, que vai se aproximar, o mentor espiritual, ele vai tratar de ajudar o médium a se livrar desses problemas. Não é incomum que o espírito ele passe alguma mensagem ou informação pedindo para que o médium às vezes resolva um problema de cunho espiritual, por exemplo, um trabalho de magia feito contra ele, um quadro de obsessão. Ele fala, por quê? Porque naquele momento ele não tem como se aproximar do médium. E fica difícil esse elo porque tem um bloqueio. Então as pessoas, muitas vezes é interessante que vêm fazer trabalhos e consultas conosco, a gente retira essas energias ruins e tudo mais, e aí a pessoa pode fazer o seu desenvolvimento com tranquilidade, e o espírito vem, inclusive agradece. Tá certo? Então, isso aí é o que ocorre, né, normalmente. Agora, claro que existe outros tipos de incorporação e quadros de possessão, mas isso aí vai ser também para um próximo vídeo que nós vamos dizer exatamente como é que ocorre isso daí. Tá certo? Bom, espero que eu tenha podido esclarecer um pouco desse mundo, né, mediúnico da incorporação. E se vocês gostaram, deixa um like para o Mago. Assine o nosso canal acionando a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. Para quem quiser estudar conosco, tá aí, loja maisondelamagie.com.br, lá tem diversos cursos. E se você quiser se aprofundar, venha para a Irmandade. Tá aí, tornar-se membro, tá aí embaixo do vídeo, aprendiz ou neófito, entre em contato com a gente, faz o pagamento, você já vai receber o material de estudo e vamos para cima, vamos evoluir, vamos crescer, para o alto e avante. Tá bom? Então, pessoal, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!